Como também existem esses lugares do mundo que não estão nessa relação virtual. Nem todo mundo tem acesso ao que nós temos. Nós somos de classe média, então nós estamos numa fase protegida da nossa sociedade de classe média. Mas, em compensação, as camadas mais pobres da sociedade enfrentam graves problemas, até com essa questão do Covid. A sociedade está em choque, principalmente as camadas mais pobres da população, que enfrentam graves crises e risco até de vida, né? No âmbito político, o regime ditatorial, ou seja, a ditadura militar, foi substituída, que vocês vão estudar, inclusive, em História esse ano. E também a gente vai comentar bastante na Geografia. Nos anos 80, a democracia presidencialista, o Brasil, nos anos 80, ele teve um marco histórico, né? Saiu de uma ditadura militar e foi para o sistema de presidencialismo, ou seja, foi para uma democracia, onde a gente começou a escolher o nosso governante. Às vezes a gente nem escolhe tão bem assim, né? O brasileiro é como a gente conhece, né? Não preciso nem comentar. Mas o que acontece? O Brasil, ele começou numa nova onda democrática. Então, assim, começou o quê? A ascensão de empresas transnacionais, a uma liberdade de expressão, a gente conhecer, por exemplo, dentro do território nacional, outras culturas. E qual a cultura mais absorvida pelo território brasileiro? Adivinha? A cultura estadunidense. Não é à toa que eu tenho certeza que muitos que estão, enquanto assistem essa aula, estão com séries na cabeça, né? Muitas séries americanas, seja ela Riverdale, seja ela, por exemplo, uma série bem famosa dos Estados Unidos, que sempre eu vejo vocês assistindo, assim, no caso Grey's Anatomy, enfim, todas essas séries americanas, elas incitam a você conhecer mais um pouquinho dos Estados Unidos e dá aquela questão do sonho americano, né? O American Way of Life, que foi um dos lemas criados para justamente justificar esse imperialismo estadunidense em nações subdesenvolvidas. Então, minimizando a participação do Estado na economia e garantindo o predomínio de iniciativa privada. Então, até hoje, no caso desses governos, no caso até o governo atual, eles têm políticas neoliberalistas. A mínima participação no Estado e a questão de prevalecer a iniciativa privada. Então, essa questão de neoliberalismo é justamente a iniciativa privada, ou seja, privatizar o sistema de privataria de empresas que são públicas. Eu falo muito de privataria, mas quando falo de privataria, lembra do SUS. E muitos de nós não temos plano de saúde e dependemos do SUS. Imagine se a gente é a favor de todas as privatizações e a gente um dia não tem dinheiro para pagar um plano de saúde e precisa do SUS. Pensa bem nisso aí. Se realmente tem um lado positivo realmente do neoliberalismo, porque na Inglaterra ele foi muito certo. Que implantou o neoliberalismo foi uma dama de ferro chamada Margaret Thatcher. Deu super certo o neoliberalismo na Inglaterra. Afinal de contas, tem uma qualidade de vida abrangente. Mas lembre-se, a maioria do brasileiro é pobre. A maioria do brasileiro não é classe média. Nós somos classe média, mas a maior parte dos brasileiros sobrevive com menos de um salário mínimo. Então, essa ordem neoliberal, ela nem sempre ela é uma faca de dois gumes. Ela incentiva a iniciativa privada e o público é para quem tem como pagar. Tudo que é privado é para quem tem como pagar, como nós estamos numa escola privada. Mas, no caso, o público ainda é necessário, principalmente quando o índice de pobreza do Brasil ainda é alarmante. Inclusive, aí, em setores estratégicos, como a mineração, os transportes, a telecomunicações e a energia. Então, nós vamos ter aí as bases do neoliberalismo, inclusive bases que foram efetivadas no território brasileiro nos anos 80. Nós vamos ter aí, então, no entanto, na década seguinte, o Brasil passou a compor duas frentes internacionais de contraposição ao domínio dos países desenvolvidos. De um lado, o país integrou a retomada de ideais de esquerda, que passaram a compor a boa parte da América Latina. Ou seja, tem épocas que as populações elas se revoltam com esse sistema de neoliberalismo, quando se acentuam as desigualdades sociais. Então, o Brasil voltou para essa questão de grupos políticos de esquerda. Aí
aí, no caso, houve, por exemplo, uma menor distribuição de renda, as políticas sociais e tudo mais, e nós voltamos a, de fato, de novo, essa questão de política neoliberal. A classe média, quando ela sobe, ela, no caso, ela não pensa mais na classe pobre. Infelizmente, no Brasil, é assim. Eu não posso fugir dessa realidade. Então, nós de classe média, quando eclodimos como uma nação, quando consumimos mais, nós esquecemos um pouquinho que ao nosso redor, grande parte, elas são pobres que não podem, por exemplo, consumir muitos insumos de empresas privadas. E nem todo mundo tem acesso às mesmas coisas, tá certo? De um lado, o país integrou a retomada de ideais de esquerda, como eu falei para vocês, que também aconteceu na Venezuela, que aconteceu em outras localidades, como, por exemplo, na Bolívia, com Evo Morales, que, inclusive, também na América Latina, de uma maneira geral, na verdade, está sendo um caos, né? Principalmente tanto as políticas neoliberais, como também as de esquerda. No mundo também, na verdade, o mundo dos anos 2000 está meio em colapso, principalmente com a eclosão da pobreza, porque o neoliberalismo acentua ainda mais a pobreza mundial. O que fez maior representatividade foi no fracasso da ALCA. Inclusive, nos anos 90, os Estados Unidos tinham uma proposta bem decente para o território da América. Os Estados Unidos não se contentaram em dominar o seu território da América do Norte, nas suas exportações e economia, e quiseram implantar até uma imposição ao Brasil e outras localidades da América do Sul, a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Essa Área de Livre Comércio das Américas, ela praticamente fazia com que os Estados Unidos eles recebessem mais o quê? Um impulso na economia e um pouco desse impulso na economia da América Latina. Então não tinha vantagem nenhuma para os países participarem desse bloco econômico que os Estados Unidos queriam impor. No caso, um governante do Brasil, antes dessa política neoliberal, no caso Lula, ele impôs aos Estados Unidos que não ia assinar o acordo da ALCA. Então, ele não deu certo, porque o Brasil, querendo ou não, é a maior potência da América do Sul. Então, a ALCA não saiu do papel, mas era um projeto que os Estados Unidos tinham para dominar praticamente o comércio de todo o continente americano, englobando, por exemplo, o fluxo até de entrada. É como se a gente virasse um verdadeiro balneário dos Estados Unidos. Estadunidense entrava no Brasil, e o brasileiro não podia entrar nos Estados Unidos. Então, não parecia um acordo justo, né? Então, o Brasil não foi a favor dessa questão da área de livre comércio das Américas. Por outro lado, o país também integrou grupos chamados BRICS. O Brasil integrou também no final dos anos 90 os BRICS, né? Que nós sabemos que o nosso país, ele é emergente. Ele, inclusive, é um dos países mais industrializados, inclusive mais poluentes do mundo, em que as principais economias emergentes se uniram de modo informal em uma posição de ações estratégicas no contexto econômico e político internacional. Ou seja, esses países eles começaram a fazer um processo de integração, o que não se considera um bloco econômico. Brasil na globalização. A globalização no Brasil perpassa por uma série de fatores históricos e geográficos. Pode-se dizer que desde os europeus chegaram até hoje o Brasil, é chamado de território brasileiro, o Brasil está inserido no processo de globalização. Globalização não é um fenômeno atual, como a gente já estudou anteriormente em nossas aulas. A globalização é um fenômeno que aconteceu desde as grandes navegações, desde a chegada dos portugueses. À medida que os portugueses saíram lá de Portugal e vieram para o território nacional, isso já era globalização. Era um pessoal da Europa que conheceu o novo mundo. E em busca de quê? De minérios, em busca de novos ares. Então, esse pessoal que vinha para cá já implantava a primeira fase da globalização. Depois vieram as revoluções industriais, que foi a segunda fase da globalização, que fez com que impulsionasse ainda mais o fator, por exemplo, de disputas territoriais, como nós vimos ao estudarmos lá no começo do bimestre, a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial, porque era disputa de potências imperialistas. Então, essa globalização ela fez com que os países cada dia ficassem mais o quê? Fortes no que diz respeito às colônias. A primeira fase da globalização seria as colônias,
onde, por exemplo, se conheceu novas culturas, se difundiu novos costumes, novos hábitos, imposição, por exemplo, das coroas portuguesa, britânica, enfim, todos os países colonos dentro das colônias.